Falta de estrutura para receber imigrantes na fronteira com o México provoca acampamento em frente a abrigos. A ICE anuncia sistema online de pagamento de fianças para indocumentados presos. Em New York, menina autista cai em trilho do metrô e maquinista para trem para fazer o resgate. Tempestade perigosa, granizo do tamanho de bolas de tênis assusta estados do sul que seguem em alerta. E o rei do futebol Pelé vira oficialmente um adjetivo ao ser eternizado no dicionário da língua portuguesa como aquele que é fora do comum. Olá, muito boa noite. Boa noite. Às vésperas de acabar a política anti-imigração chamada Título 42, o número de imigrantes acampados na fronteira do México com os Estados Unidos dobrou. Os policiais de fronteira, os centros de processamento, de detenção e de abrigos também já anunciaram que estão com lotação máxima. Essa regra da era Trump, que autorizava expulsar imigrantes por causa da Covid-19, está programada para acabar no dia 11 de maio. Prevendo um alto número de pessoas tentando entrar aqui no território norte-americano, o governo Biden anunciou hoje uma série de medidas para evitar essa situação. E quem nos explica elas é a repórter Eloá Orazen. Uma verdadeira tempestade levanta poeira do México à Casa Branca. De ontem para hoje, mais de 300 pessoas chegaram na cidade de El Paso, na fronteira sul dos Estados Unidos. Eles estão acampados junto com milhares de pessoas que esperam o fim do Título 42, a medida de saúde pública da era Trump que autorizava expulsar pessoas por conta da Covid. Com o volume de pessoas aumentando a cada dia, a Polícia de Imigração e os centros de abrigos anunciaram que estão lotados e que não comportam mais indocumentados. A expectativa é que o fim dessa política anti-imigração triplique o volume de imigrantes cruzando a fronteira. Isso pode significar até 18 mil pessoas chegando por dia. Com a pressão batendo à porta, o governo Biden anunciou hoje novas medidas para evitar uma avalanche de indocumentados na fronteira sul. Ele pretende abrir novos centros de processamento de imigrantes na América do Sul e Central. Os primeiros locais vão ser inaugurados nas próximas semanas na Guatemala e na Colômbia. E a ideia é que esses centros façam a triagem dos imigrantes nos próprios países de origem, evitando o acúmulo de pessoas no México na entrada do território americano e facilitando os caminhos legais para a imigração. Para tentar acalmar os ânimos e esclarecer o que vai acontecer depois do dia 11 de maio, quando termina a política anti-imigração, o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, veio a público dizer que o fim da medida não significa que a fronteira do país estará aberta para qualquer um entrar. Let me be clear. Our border is not open and will not be open after May 11th. O significado do fim do Título 42 pode ser uma ótima notícia para os imigrantes esperando na fronteira, já que com o fim dessa restrição, eles vão poder finalmente cruzar para os Estados Unidos e buscar o asilo. Por outro lado, pode também significar alguma dificuldade a mais, pois a expectativa é que os Estados Unidos reforcem ou tomem qualquer medidas para reforçar a segurança na fronteira. E seguindo neste tema, o Departamento de Imigração lançou um recurso que vai ajudar os indocumentados presos. Trata-se de um sistema online de pagamento de fianças. Esse recurso vai entrar em vigor no dia 1º de junho. O ICE, Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, quer modernizar os processos de imigração da agência e resolveu investir em tecnologia. Eles instalaram um sistema eletrônico chamado Cash Electronic Bonds, que vai fornecer via online a possibilidade dos indocumentados presos pagarem suas fianças de forma instantânea e serem liberados. O objetivo é acabar com as filas de espera e a demora nesse processo que envolve imigrantes sem status. Com esse sistema online, o ICE diz que os usuários vão poder iniciar e processar títulos de imigração de qualquer lugar do país sem precisar viajar a um escritório físico de imigração. O novo programa online vai entrar em vigor dia 1º de junho. Até lá, os imigrantes podem continuar fazendo pagamentos de fiança pessoalmente. Agora vamos ao nosso giro de notícias, que hoje mostra uma perseguição impressionante na Flórida. E tem denúncia de um falso médico preso na Califórnia. Na Califórnia, um homem enfrenta graves acusações por prática ilegal de medicina.
Mesmo sem licença, Stephen Dvorkian, de 44 anos, tratou milhares de pacientes durante anos nesta clínica de medicina alternativa em Toluca Lake, Los Angeles. A promotoria do condado diz que o homem chegou a prescrever tratamento para condições médicas sérias, como câncer. Além disso, em novembro passado, um investigador marcou consulta com falsos exames e o suposto médico não foi capaz de detectar níveis anormais de um hormônio que costuma indicar problemas médicos sérios. A defesa de Stephen diz que as acusações são infundadas. Na Flórida, a polícia divulgou imagens de uma perigosa perseguição. Um criminoso que roubou o carro em Fort Lauderdale fugiu das autoridades durante pelo menos meia hora. O helicóptero da polícia acompanhou o veículo em alta velocidade pela Interestadual 75. O bandido cruzou o condado de Broward de ponta a ponta na fuga. O homem parou em um complexo residencial, deixou o veículo no estacionamento e entrou em um prédio. Ele foi capturado com a ajuda de cães K9 e preso. Também na Flórida, em Tampa, a polícia prendeu Oscar Solis, de 30 anos, acusado de matar um entregador de comida por aplicativo. Investigadores dizem que ainda tentam entender como o crime aconteceu, já que as câmeras de vigilância da casa foram apagadas logo após o registro da chegada de Randall com a comida. Horas depois, as câmeras de um vizinho flagraram um homem desconhecido ajudando Oscar a carregar o corpo do entregador em um saco de lixo. A polícia diz que Oscar, o assassino, é uma pessoa extremamente violenta com um longo histórico criminal em Indiana, onde morava até janeiro deste ano. Randall, de 59 anos, deixa esposa e filhos. Depois do intervalo, a gente traz um alerta sobre a semana de imunização. O governo está empenhado em aumentar o alcance para combater doenças graves aqui no país. E tem também reportagens sobre o novo relatório do FBI, que mostra que o ano passado foi o com maior número de vítimas em 5 anos dos ataques em massa. Você está precisando construir ou reformar o seu ambiente? Temos o piso ideal para a sua casa ou empresa. Beleza, conforto e durabilidade em um único produto. PlumShield tem sede no sul da Flórida e atende em português, homeowners e contractors de todos os Estados Unidos. Pisos com qualidade de primeira e garantia vitalícia. Disponível agora em um distribuidor perto de você. Para maiores informações, acesse o nosso site plumshield.com. Estamos na Semana Mundial de Imunização. Se você não está com as suas vacinas em dia, agora é um bom momento para atualizar o que falta. Essa campanha foi criada para alertar a população sobre a importância da proteção contra doenças graves, como nos mostra agora a Cone Rocha. A ideia é atingir o maior número de pessoas possível, adultos e crianças que ainda não tomaram vacinas ou reforços importantes. Entre as recomendações dos especialistas está a vacina contra herpes para pessoas acima dos 50 anos e a vacina de reforço do tétano, que deve ser tomada a cada 10 anos. Not only does it prevent against tetanus, it also prevents against Ela não apenas previne contra o tétano, mas também previne contra difteria e coqueluche. E a coqueluche está aumentando. Para os adolescentes que não foram vacinados na infância, as vacinas mais importantes são as contra hepatite A e B e meningite. Outra imunização muito importante nessa fase da pré-adolescência é a vacina contra o HPV, o papilomavírus humano, que protege contra alguns tipos de câncer na vida adulta. The immune response is much better when children are younger, so it's important to vaccinate. A resposta imunológica é muito melhor quando as crianças são mais novas. Por isso, é importante vacinar o mais jovem possível para que possamos ter imunidade potencial por toda a vida, disse a médica. Outra recomendação é para quem pretende viajar para o exterior neste verão. Alguns países exigem vacinas contra diferentes doenças e é sempre bom checar com o médico para não ter problemas na hora de viajar de férias. Eu tenho 2 filhos pré-adolescentes que têm todas as vacinas, inclusive as do HPV, que é uma vacina indicada para pré-adolescentes. Então, nessa Semana Internacional do Combate às Doenças através das vacinas, eu faço um apelo para que todos revisem suas cadernetas de vacinação e estejam com todas as vacinas em dia. As vacinas salvam vidas.
Ainda falando de saúde, gente, olha só essa história que surpreendente. Um cão salvou a vida da dona ao encontrar o doador de órgão ideal para ela. Lucy Humphrey, de 44 anos, precisava de um rim novo urgente e estava na fila de transplante há 5 anos, sem encontrar alguém compatível. Esse Doberman aí que vocês veem ao lado da Lucy na foto entrou em ação, gente. Durante um churrasco na praia, ele saiu correndo e parou no colo de Kate James, de 40 anos. Apesar da insistência da dona, Indy não queria sair de perto da Kate. Durante conversa, Lucy contou que estava na fila de transplante. E a desconhecida se ofereceu para testar a compatibilidade. E o resultado, gente, foi surpreendente. Ela era a combinação perfeita para Lucy. A probabilidade de encontrar um rim compatível é de 1 em 22 milhões de chances. Lucy disse que seu cachorro foi mais que seu melhor amigo, foi seu protetor. As duas mulheres se tornaram amigas desde então. Demais essa história. Maravilhosa. Bom, agora a gente muda de assunto porque o FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, revelou um relatório que mostra um aumento no número de vítimas durante tiroteios aqui no país. Os dados mostram que 2022, por exemplo, marcou o maior número de vítimas fatais e feridos dos últimos 5 anos. Atiradores ativos no ano passado mataram ou feriram mais de 300 vítimas, segundo o FBI. Isso é algo com o qual lutamos há anos, o aumento dos ataques, diz o ativista e fundador do The Reload Firearms Policy Publication. O relatório destaca como os casos mais emblemáticos do ano passado o tiroteio em massa da escola primária de Uvalde, no Texas, que resultou em 19 alunos e 2 professores mortos, além de 17 feridos, e o ataque de um atirador racista que matou 10 pessoas, todas negras, e feriu 3 em um supermercado de Buffalo, em New York. O novo relatório da agência também revela, entre outras coisas, dados perturbadores sobre as armas usadas pelos atiradores. Na maioria dos casos, não foram usadas armas de assalto, como a AR-15 e outros rifles, mas sim revólveres. O relatório do FBI também diz que dos 50 atiradores que realizaram ataques em 2022, 47 eram homens. 3 ainda são procurados pela polícia. No próximo bloco, a gente mostra o impressionante resgate de um menino autista que caiu nos trilhos do metrô em New York e foi salvo pelo maquinista que freou a tempo. E tem reportagem sobre o caso de um grupo de amigas que alugou uma casa temporária dessas por aplicativo e descobriu uma câmera escondida no banheiro. Já voltamos e com um flagrante impressionante. Um menino de 3 anos foi resgatado na linha férrea por um maquinista que parou o trem em New York. As imagens são impressionantes. O maquinista e o ajudante dele estão sendo chamados de heróis, obviamente. A Carolina Camargo explica agora como esse menino foi parar nos trilhos. As imagens mostram o trem andando em Tarrytown quando o maquinista avista, à distância, algo nos trilhos. Desesperado, ele consegue frear o sistema e um assistente sai correndo. Para surpresa de todos, o que ele avistou foi um menino de 3 anos de idade, sentado na linha férrea da Hudson Line. O garoto é resgatado e levado para dentro do vagão. O trem segue viagem e as autoridades são alertadas. Momentos mais tarde, aos prantos, a mãe reencontra o menino que teria fugido de outro trem. A mulher explicou que o filho dela, que tem autismo, estava desaparecido. O maquinista e o assistente foram considerados heróis por terem evitado uma tragédia. Em um comunicado, o assistente do maquinista declarou que agiu por instinto. No calor do momento, seu primeiro pensamento é garantir que a criança esteja segura. No Canadá, uma mulher encontrou uma câmera escondida no banheiro de uma casa alugada através de um popular aplicativo. A câmera estava apontada para o chuveiro. Ela gravou o momento exato da descoberta e fez a denúncia na internet para alertar turistas mundo afora para ter mais cuidado nas hospedagens. We just found out we were being watched in our Airbnb. Kennedy expõe a situação ainda sem acreditar. O vídeo com a denúncia já tem mais de 5 milhões de visualizações em uma rede social. A jovem diz que, junto com 15 amigas, alugou temporariamente uma casa para celebrar os 30 anos de uma das mulheres.
Ela conta que no segundo dia de hospedagem, uma das amigas passou a dizer estar com a sensação de ser observada. Então, pegou uma lanterna e começou a investigar os cômodos da casa. A investigação mobilizou todo o grupo, que ficou chocado ao descobrir que havia uma câmera espiã no banheiro, escondida dentro de uma tomada. A lente estava voltada para o chuveiro. Kennedy mostra o detalhe. A câmera estava super disfarçada no buraco debaixo da tomada. Ela diz que ficou envergonhada por saber que chegou a usar o banheiro na noite anterior. O grupo chamou a polícia e a casa passou por uma perícia. O caso está sendo investigado. Instalação de câmeras dentro dos quartos de hotéis, dos Airbnbs ou de áreas internas desses imóveis alugados é absolutamente proibida e uma violação massiva da privacidade e das leis de proteção de dados pessoais do mundo todo, né? E quando esses direitos são de fato violados, as empresas ou mesmo pessoas físicas responsáveis, eles podem sim sofrer sanções, tanto cíveis quanto criminais, mas também as sanções previstas na LGPD ou na GDPR na Europa, né, além de serem obrigadas a indenizar esses titulares das imagens pelos danos causados. Eu penso que para se proteger é extremamente importante verificar cuidadosamente os ambientes, né, de um imóvel alugado e denunciar qualquer suspeita mesmo de câmeras escondidas às autoridades competentes, a plataforma de aluguel, né, por meio do canal de reporte de violações que elas disponibilizam, e até mesmo a NPD, se for no Brasil, por exemplo, por meio do canal disponibilizado por eles. A gente tem que lembrar sempre que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais, né, e possuem como tais uma proteção constitucional, então eles são invioláveis, então é importante ficar atento e nos protegermos. Por causa da pandemia, mais de 100 mil enfermeiras já pediram demissão em consequência do estresse provocado pela Covid-19. Segundo o Conselho Nacional de Enfermagem, os profissionais alegam que estão emocionalmente esgotados e sofrendo da síndrome de burnout. As jornadas de trabalho dobradas para atender o alto número de pessoas internadas sobrecarregou os enfermeiros em todos os Estados Unidos durante a crise de Covid-19, que durou 3 anos. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Enfermagem apontou que 100 mil pessoas já deixaram a profissão nos últimos 3 anos. Outros 600 mil que estão na ativa e têm idade entre 36 e 57 anos já anunciaram que pretendem abandonar a carreira ou se aposentar nos próximos 5 anos. Os enfermeiros alegam que estão sofrendo burnout, que é o esgotamento físico, mental e emocional por estresse excessivo e prolongado. Eles dizem que mesmo com a melhora da Covid, a carga horária de trabalho permanece alta e chamam a atenção para a crise que o setor está vivendo com uma profunda falta de mão de obra. A rotina dos profissionais de saúde, principalmente do enfermeiro que está a todo momento ali com os pacientes, é uma rotina por si só já muito desgastante. E se a gente tem um déficit de funcionário, isso piora muito a situação, porque a gente já tem aquela sensação de que a gente está sempre correndo contra o tempo. Então, se a gente tem uma sobrecarga de trabalho, e é um trabalho que não dá para ser levado para casa e ser terminado. Não, ele tem que ser terminado até o final do nosso plantão. Então, isso traz um desgaste físico, mental e emocional muito grande para o profissional. No próximo bloco tem todas as informações sobre a perigosa tempestade que atingiu a Flórida e o Texas com um granizo do tamanho de bolas de tênis. E a gente te explica como o Pelé, o rei do futebol, ganhou status de adjetivo e foi oficializado como verbete no dicionário. Você está precisando construir ou reformar o seu ambiente? Temos o piso ideal para a sua casa ou empresa. Beleza, conforto e durabilidade em um único produto. PlumShield tem sede no sul da Flórida e atende em português, homeowners e contractors de todos os Estados Unidos. Pisos com qualidade de primeira e garantia vitalícia. Disponível agora em um distribuidor perto de você. Para maiores informações, acesse o nosso site plumshield.com. O rei do futebol, Pelé, que morreu em dezembro do ano passado, virou oficialmente um adjetivo. Ele foi incluído como verbete na edição online do dicionário Michaelis. Agora, Pelé representa aquele que é fora do comum
ou aquilo que não pode ser igualado a nada ou a ninguém. O dicionário de língua portuguesa ainda dá exemplos de como usar esse novo adjetivo. Dá para dizer, por exemplo, que alguém é o Pelé do tênis ou o Pelé da dramaturgia. Que demais, né, gente? Ver o Pelé aí eternizado também na nossa língua portuguesa. O cara dispensa explicações, mas não custa lembrar que ele é considerado o maior atleta de todos os tempos. E olha, o adjetivo Pelé também vai ser incluído nas próximas impressões do dicionário. Isso aí, legal demais essa reportagem. Tem que comemorar, né? Com certeza. Bom, agora a gente muda de assunto para falar da tempestade super perigosa que atingiu principalmente os estados da Flórida e do Texas, que segue aí como ameaça para os próximos dias. Olha, gente, essas regiões viram uma impressionante chuva de granizo do tamanho de bolas de tênis. A repórter Carla Marinho nos mostra tudo em detalhes agora e traz também um alerta do que vem pela frente. Os flagrantes das tempestades de granizo que atingiram a Flórida e o Texas assustaram até os moradores mais experientes. Foram pedaços de gelo do tamanho de bolas de beisebol ou de tênis. Telhados destruídos, árvores caídas, carros afetados. Tudo foi atingido violentamente por um sistema sem precedentes. Essas imagens mostram a força desse bombardeio de gelo. Neste outro vídeo é possível ver que os motoristas foram pegos de surpresa numa rodovia pelo granizo, chuva intensa e ventania. Depois do mau tempo, as ruas ficaram assim, tingidas de branco. Saí do 180 de Melbourne, olha a quantidade de gelo, esse branco que vocês estão vendo aí, é gelo. A mesma coisa aconteceu no pátio dessa escola. Parece neve, mas são bolas de gelo gigantes. Mais de 7.000 residências ficaram sem luz por causa da intensidade da tempestade. Na maior parte, a energia ainda não foi restabelecida. A chuva de granizo, ela consiste quando você tem uma tempestade muito forte e tem um movimento ascendente de ar. Então aquelas gotículas de água descem, elas sobem novamente com temperaturas mais baixas acima nas nuvens, ela desce, congela. Se esse movimento persiste, o tamanho da gota de água vira em pedras de granizo de até 2 polegadas. Isso é esperado para a região central da Flórida, muito por conta de uma aproximação de uma frente fria. Então toda essa umidade e calor gerado dos oceanos na península da Flórida transfere energia para a atmosfera que, se persistir esse sistema, vai trazer bastante estrago à porção central até a região sul da Flórida. Isso não está relacionado com a temporada de furacões, tá? É um sistema independente de menor escala. A temporada de furacões começa em junho, tá? E tem alguns outros fatores na atmosfera que vão cooperar para dizer se é uma temporada ativa ou uma temporada que vai ser abaixo da média. E o Serviço Nacional de Meteorologia já avisou que é bom se preparar, porque esse sistema intenso ainda não acabou. Eduardo, que costuma alertar a comunidade nas redes sociais sobre essas tempestades, diz que os brasileiros precisam aprender a mudar os hábitos. Querem que nós estejamos atentos aos padrões climáticos, especialmente agora no spring, entre abril e junho, que podemos ter tornados, chuvas de granizo e tudo isso precede a temporada de furacões. Depois de mais um dia de chuva intensa, o Serviço Nacional de Meteorologia já alertou que mais tarde, por volta das 9 da noite, deve começar mais uma rodada de mau tempo, com possibilidade de granizo, ventania e tornados. A dica é ficar em casa, proteger animais de estimação e guardar o carro na garagem. Bom, fica aí o alerta, vocês viram aí a Carla falando que às 9 horas da noite agora vai chegar uma nova onda dessa tempestade, né, Evelyn? Todo mundo bem atento porque foi grave o que aconteceu ontem e a gente espera que não se repita, mas mesmo assim todo mundo em alerta máximo aí, cuidado, se protejam. Bom, vamos aproveitar agora e dar uma olhada então no mapa, ver como que está a previsão do tempo para amanhã. Boston, tempo encoberto, mínima de 46, tempestade já começa bastante chuva em Washington, mínima de 54, Norfolk, Charlotte, aí bastante tempestade, mínima de 58, esse mau tempo segue por Atlanta, Jacksonville, aí toda a região da Flórida, bastante chuva, bastante tempestade, mínima de 74 em Tampa. Em Houston, no Texas, o sol já começa a abrir aí, mínima de 59, máxima de 85, bastante calor, Evelyn. Muito, mas em San Antônio, olha, o calor continua 87 de máxima, mas muita trovoada ao longo do dia. Já em El Paso, o sol aparece timidamente, assim como em Albuquerque, no Novo México, onde a mínima fica em 40 graus, gente.
Já no Fênix, aí Arizona, 91 de máxima, bastante sol, bastante calor. Mesma coisa ali na região de Nevada, de Las Vegas, onde a máxima pode atingir os 92 graus. E na região da Califórnia, a previsão é de tempo bastante encoberto. Na região de São Francisco, mínima de 51 e máxima de 68. E falando em tempo, o tempo ficou feio para um artista, hein, gente? Depois de cancelar de última hora um show no Mississippi, ele foi surpreendido por uma fã. Ela enviou ao cantor uma conta de $4.000 para que ele devolva a ela os gastos que ela teve para ir até esse show. A fã ganhou apoio de muita gente na internet. Por essa, o cantor norte-americano de música country Morgan Wallen não esperava. O artista iria fazer um show em um estádio do Mississippi, mas minutos antes da performance começar, ele cancelou a apresentação. Em uma rede social, o cantor escreveu que respeita seus fãs e que o cancelamento aconteceu por ordem médica, para repouso vocal. Ele não falou sobre a decisão de última hora de não subir no palco, mas disse que quem tinha ingresso comprado poderia ser reembolsado. A situação, claro, deixou muita gente revoltada. Entre os cerca de 60 mil fãs que já aguardavam o artista dentro do estádio, estava Mandy Walker. Na mesma hora que ela soube do cancelamento, correu para a internet e desabafou. Mandy escreveu: Morgan Wallen, já que você está oferecendo reembolso, aqui vai a minha lista detalhada. Então, ela elenca cada item gasto para ir até o show com o marido. O gasto com hotel, gasolina, os tickets para o show, a alimentação, as roupas, tudo foi descrito com cuidado. No total, foram quase $4.000 em gastos. Na postagem, Mandy ainda coloca seu Cash App, mas até agora diz que não recebeu qualquer valor. Evelyn, eu adorei essa ideia aí. Aprova, apoiado numa próxima coisa, de uma dessas de shows que acontecer comigo. Pode ter certeza que eu vou seguir essa ideia. Porque é isso, ela tá certa, né? Ela não pagou só pelo ingresso. Ela viajou, Exato. Ela comprou uma roupa nova, ela pagou hotel, pagou comida. E aí mandou a conta pro artista. $4.000, ó, não é pouco não, né? É pouco dinheiro, mas eu achei engraçadíssimo que ela mandou. Ela disse que não recebeu nada ainda. Agora eu imagino o artista lá rodando as redes sociais, e dando vendo de cara com o script todinho do quanto que ela gastou, tá certíssima. Já pensou se a ideia vira moda? Os artistas vão começar a pensar 2 vezes antes de acontecer algum cancelamento aí. Isso aí. Ai, gente. Corajosa. Foi corajosa. Foi bastante. Bom, é com essa imagem, então, com essa reportagem aí interessantíssima que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente se encontra de novo amanhã, gente, às 7h30 da noite. Vocês ficam agora com mais um episódio da superprodução Reis. Até amanhã. Até amanhã.